Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Liz Bliss e hoje eu estou passando por aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre esse livro Astrologia Centrada na Alma, do astrólogo norte-americano Alan Oken. No nosso primeiro encontro sobre esse livro, a gente falou sobre ele, quem é o Alan Oken, a sua importância para a astrologia e como ele desenvolveu toda essa metodologia, como ele sintetizou a astrologia esotérica no que ele chamou de astrologia centrada na alma. Então, nós fizemos uma breve introdução sobre o livro e hoje vamos dar continuidade nessa série de vídeos para introduzir esse tema do Alan Oken, a astrologia centrada na alma. O nome do livro é Astrologia Centrada na Alma, uma chave para a expansão do eu, e como eu falei anteriormente, ele não tem tradução em português, então eu estou resumindo ele diretamente da edição em inglês, mas você pode comprar essa edição em inglês pela Amazon. Então, nessa primeira parte do livro, ele vai tentar responder a seguinte questão: por que uma astrologia centrada na alma? E ele começa então a falar desse despertar mais intenso que vem acontecendo nos anos recentes, onde muitas pessoas estão buscando as questões do espírito, com mudanças de vida de acordo com novos valores sociais e culturais. E que a perspectiva de vida para aquelas pessoas que aspiram à imersão na vida interna da alma, mais do que na vida externa, que é a personalidade, é uma vida de mudanças, de transformações e de crises. Tudo isso é muito natural no caminho espiritual. É natural, mas é difícil. Lembrando, e ele faz uma observação no livro dele, que o caminho espiritual não diz respeito àquelas atividades lúdicas do espírito, onde você vai fazer uma imersão, um final de semana, onde de vez em quando você faz algum curso ligado à espiritualidade e quando volta para a vida cotidiana, a vida continua normal, a personalidade, o ego se sobrepõe. Então, quando ele fala nesse caminho espiritual, ele fala de um verdadeiro despertar. Então, a astrologia convencional, muitas vezes, ela não é mais satisfatória para essas pessoas que assumem os desafios de uma vida mais alinhada com a alma, isto é, uma vida mais espiritualizada. Segundo ele, a astrologia é um sistema de pensamento cujo significado está no seu simbolismo. E o simbolismo da astrologia, ele é transcendental e é bastante flexível. Todos que estudam astrologia reconhecem que ela é muito bem sucedida na interpretação da evolução humana e da consciência dos eventos que ocorrem na vida. Os planetas, os signos e as casas, no entanto, eles não são elementos causais da manifestação, e isso ele deixa bem claro, mas são reflexos de uma sincronicidade que se manifesta através dos ritmos do tempo de um relógio cósmico. E isso tem a ver com a grande lei universal da unidade da vida, onde há toda uma conexão entre todas as coisas que existem no universo e uma relação de sincronicidade entre a vida terrena, terrestre e a vida celeste. Os níveis de percepção dos ritmos dessa dança ou dessa relação entre o céu e a terra, ou seja, as percepções dos significados astrológicos, eles são totalmente relativos ao nível de consciência de quem percebe. Ou seja, os estudantes e profissionais de astrologia só vão conseguir interpretar essa sincronicidade entre os fenômenos celestes e terrestres na medida do seu próprio nível de compreensão
da vida e no seu nível de consciência. Então, a astrologia, nesse sentido, para esse autor, ela se torna um veículo de união das pessoas, pessoas que buscam saber e que buscam compartilhar o que têm descoberto. E por isso, a astrologia estaria contribuindo para a unificação da humanidade. E esse ritmo de unificação é chamado lei da atração ou lei do amor. E se a astrologia vai se manter útil para a cura e o serviço na nova era, então certas técnicas do horóscopo precisam ser desenvolvidas para responder às necessidades especiais desses tempos. Os astrólogos da nova era, eles precisam estar bem treinados e centrados intelectualmente na ciência da astrologia para serem capazes de medir e interpretar os movimentos celestiais. Mas eles também precisam estar centrados no próprio coração e focados na intuição para aplicar essas informações no nível de consciência em que as outras pessoas estão funcionando. E isso requer que o astrólogo também esteja buscando o crescimento pessoal, mental e espiritual. E aí ele faz uma discussão onde ele elenca 12 sinais para quem essa astrologia da alma, ou seja, essa astrologia centrada na alma, possa interessar. Eu não elenquei aqui todos eles, mas eu vou pegar o livro e tentar colocar alguns pontos aqui sobre essas dicas que ele dá, ou sinais para quem a astrologia da alma possa interessar. Aquelas pessoas que estão constantemente buscando por métodos de autodesenvolvimento pessoal. As pessoas que estão interessadas também nos métodos e nos processos de autocura e de cura de outras pessoas. As pessoas que estão buscando cada vez mais outras pessoas que estão fora do seu imediato círculo familiar ou social. Se você está cada vez mais buscando se relacionar com pessoas que têm sistemas de crenças e ideias semelhantes à sua, mais do que simples laços sociais, se você está exausto ou desnutrida pelas atividades cívicas, sociais ou até mesmo as atividades espirituais que não estão mais lhe agradando como lhe agradavam antigamente, se você está se achando cada vez mais atraído pelo amor e menos atraído pelo desejo, se você está achando que você está cada vez mais se tornando desapaixonado, desapegado e seletivo, se você está definitivamente buscando por um propósito maior na sua vida, no sentido de aplicar melhor as suas energias vitais, se você está não satisfeito com as estruturas dos jogos de poder, estruturas sociais que são não regenerativas e que são egocêntricas, se você está sentindo, percebendo ou experienciando outro aspecto do amor na sua vida que tem uma essência mais impessoal e desapegada, que é diferente daquele amor pessoal, apaixonado e apegado, se você está sentindo um aumento maior da sua vontade de estar participando de atividades de grupo e talvez mais importante por fim, né, como a 12ª dica, se você está achando que você está se tornando cada vez mais impessoal para as coisas da vida, mais impessoal do que pessoal. Então, são algumas dicas aqui que ele dá para pessoas que podem ter interesse e se beneficiar dessa astrologia centrada na alma. Estamos discutindo aqui, né, essa parte 1, por que uma astrologia centrada na alma. Então, a evolução da consciência humana e da cultura, ele tem o seu paralelo nos tipos de práticas astrológicas durante cada era social. E aí ele faz um resumão das diferentes
técnicas práticas de astrologia, desde lá da Mesopotâmia, dos egípcios e dos gregos, astrologia ocidental, né? E a astrologia medieval, chegando até a astrologia moderna, psicológica, humanística. E faz um grande resumo sobre essas práticas, relacionando elas sobre esses diferentes momentos culturais e sociais da humanidade. Então, a astrologia da alma, que está emergindo atualmente, ela não supera nenhum sistema existente ou se proclama superior. Porque a astrologia esotérica, ela é por natureza inclusiva. O que ela faz, na verdade, é adicionar uma outra dimensão para a abordagem astrológica que até então não havia sido completamente sintetizada no corpo da literatura astrológica. Lembrando que quem melhor organizou até então o conhecimento da astrologia esotérica tinha sido a Alice Bailey. No entanto, como ela não é astróloga, ela não havia uma síntese, vamos dizer assim, dentro de uma literatura astrológica propriamente, que faça sentido para todos os astrólogos, como ele faz nesse livro, que esse é o objetivo desse livro, é fazer exatamente essa síntese da astrologia esotérica, de maneira que seja uma continuidade de uma literatura astrológica que vem sendo produzida aí desde tempos imemoriais. E aqui ele argumenta sobre a importância do ego, sobre a importância da personalidade, dizendo que uma estrutura de ego fortemente integrada, ela é essencial para uma vida saudável e para o crescimento espiritual. Afinal de contas, é neste veículo aqui do corpo físico, do corpo mental e do corpo emocional que o espírito se manifesta através da alma. Então, é importante que toda essa estrutura do ego esteja integrada. A vida externa do corpo físico, com os sentimentos e os pensamentos que compõem a estrutura do eu inferior, é o veículo da expressão da alma humana. Em termos de estudo e prática da astrologia, existe uma necessidade de criar um sistema que sirva para as necessidades daqueles indivíduos que estão buscando o seu lugar. Isso numa perspectiva mais planetária e coletiva para orientar as suas vidas, como ele já mostrou aqueles sinais anteriores, né? Essas pessoas que estão cada vez mais se tornando voltadas para a vivência e a prática espiritual no dia a dia. Então, para esses indivíduos, a questão é: como eu posso mais efetivamente servir a minha comunidade, o meu país e o mundo através do preenchimento do meu próprio propósito interno de vida? E, por fim, como eu posso servir a humanidade e o plano divino? Então, veja que aqui, quando ele fala do serviço à comunidade, ao país, ao mundo, ele coloca isso em alinhamento com o propósito interno da vida. Porque aí você pode dizer, né, por exemplo, quando tem uma guerra, eu vou servir ao meu país. Mas será que realmente esse é o seu propósito de vida, quando você é obrigado a ir para uma guerra, não é? Para matar pessoas e estar ali naquela frente de batalha? Será que realmente esse é o seu propósito de vida? Ou o sentimento de servir a nação veio através de uma ideologia em que você acredita que realmente precisa fazer aquilo, mas na realidade você não sabe se aquilo é o seu propósito interno de vida? Por isso que tem que ter esse alinhamento, porque muitas vezes nós achamos que alguma coisa é melhor, mas de repente isso contradiz o nosso propósito e a nossa alma. Então, a astrologia centrada na alma é uma faceta inicial de um sistema astrológico que está sendo desenvolvido por um grupo internacional de astrólogos esotéricos. Então, se você começar a estudar astrologia esotérica, você vai ver que existe aí toda uma produção desse conhecimento astrológico. Eu já cheguei a citar alguns autores em outros vídeos, e existe toda uma tentativa no sentido de organizar essa produção e principalmente de interpretar toda aquela filosofia esotérica que a Alice Bailey trouxe dentro de uma linguagem astrológica, como eu falei, que seja alinhada com a literatura astrológica. E na segunda parte ele vai falar da alma, da personalidade e da ponte do arco-íris. Na verdade, ele está começando a construir então a metodologia desse sistema, dessa astrologia da alma.
Então, ele vai falar das leis e dos conhecimentos estruturais que são importantes para a prática da astrologia centrada na alma. Primeira coisa é o conhecimento básico de astrologia. Você não vai conseguir estudar uma astrologia esotérica se você já não souber astrologia. Ou seja, o que significam os planetas, as casas, os signos, os aspectos, enfim, todo esse sistema astrológico que já foi construído até agora pelos praticantes, pelos astrólogos de uma maneira geral. Então, você tem que ter esse conhecimento básico, inclusive da astrologia humanística, astrologia psicológica, que é a astrologia moderna do século XX. Então, esse conhecimento básico, ele é muito necessário, ele é fundamental, eles são as bases e os fundamentos, tá? E o mesmo vale para a astrologia esotérica, conhecer essa literatura, ver os autores, enfim, e todo esse sistema, como é que ele funciona. E além disso, é necessário ter uma habilidade intuitiva, e essa habilidade intuitiva, ela vem com o tempo e com a própria prática da espiritualidade. E aí ele vai falar dessa ponte de Antacarana, que é a ligação que existe entre a personalidade e a alma. A ponte Antacarana é exatamente a ponte do arco-íris, que faz a conexão da alma, onde reside o espírito em nós, e a personalidade, que é o eu inferior. Então ele vai falar primeiro da personalidade, que é composta dos 3 corpos, o físico, o emocional e o mental racional. Então, é o triângulo virado para baixo. Então, lá embaixo você tem o corpo físico, o emocional e o mental. E ele vai mostrar a importância que existe entre esses 3 corpos para que eles estejam em harmonia. O pensamento com o sentimento e com o corpo e a energia física. Então, essa harmonia é muito interessante. Ele vai fazer uma analogia com a carruagem e os 3 cavalos, né? Esses cavalos precisam estar alinhados e caminhando no mesmo passo para que essa carruagem, que é a nossa vida, possa então ser bem conduzida. No caso, o condutor seria a alma, que conduz aí esses corpos, né? O físico, o emocional e o mental racional. E ele vai falar aqui da questão da individualidade, que uma pessoa que é fortemente voltada apenas para a personalidade se vê como um indivíduo separado de outros indivíduos. E aí ele vai falar que isso é muito poderoso, porque aí o ego, ele acaba ficando maior do que a alma. E a alma é o que nos conecta com a alma de todos os outros seres, porque a questão espiritual passa por essa conexão nossa com todos os seres da humanidade e com todos os seres que compõem o sistema solar e o universo. Então, essa essência divina que habita em todas as coisas, ela só pode ser sentida e conectada através da alma. A personalidade não faz essa conexão. A personalidade, ela acredita que o ser ele é individual e separado, e por isso essa personalidade pode se tornar muito perigosa e muito monstruosa. Por exemplo, um líder de uma nação que tem uma personalidade muito forte, que não se vê conectado com os outros seres, né? O que essa pessoa pode fazer para a humanidade no sentido da maldade, no sentido da crueldade, porque acredita que é um ser individual e isso gera toda uma questão de dominação mesmo, né? De um ser perante outros seres. Quando a gente se vê dentro de um patamar de igualdade, no sentido de que somos todos iguais, somos todos irmãos, então a gente não se acha superior a ninguém e a gente não acha que a nossa individualidade, o nosso sistema de ideias precisa ser imposto aos outros seres. E sobre os 3 corpos superiores, que são compostos de a mente abstrata, a intuição e a vontade espiritual. A mente universaliza a racionalidade através dos princípios metafísicos. Então, lá na personalidade existe a mente concreta racional e já no corpo superior existe uma mente que é uma mente mais metafísica, que consegue absorver princípios filosóficos mais elevados.
A intuição, por sua vez, ela está numa relação com o campo emocional, só que a intuição é aquela que desenvolve o senso coletivo, além daquele eu emocional, além das minhas próprias emoções que são mais importantes, não é? A intuição ela começa a se desenvolver na medida em que esse campo emocional ele vai sendo limpo, ele vai sendo purificado, e essa limpeza vai se dar exatamente através dessa consciência de que fazemos parte de uma totalidade. E por fim, a vontade espiritual, que é a vivificação da alma pelo espírito. Então, lá no topo, vamos dizer assim, dessa cadeia, né, que compõe os nossos corpos, inclusive sobre isso tem um vídeo aqui no canal chamado Os Estados da Consciência, você pode buscar, onde eu detalho bem todos esses planos e os veículos, né, que existem para absorver esses planos, que são exatamente o veículo físico, o veículo emocional, o veículo do pensamento, o veículo da mente abstrata, da intuição e da vontade espiritual. E aí ele faz uma citação da Helena Blavatsky que diz o seguinte: a matéria é o espírito no ponto mais denso da manifestação e o espírito é a matéria no mais alto grau de manifestação. Então veja que não existe separação entre matéria e espírito. Em tudo existe a energia espiritual. O espírito, ele habita em todas as coisas, só que ele tem níveis de manifestação. E são esses níveis de manifestação que vão diferenciar aquilo que é mais grosseiro e material e aquilo que é mais sutil, intuitivo e espiritual. E aí ele fala muito sobre os planetas Netuno e Lua e a sua relação com a vontade espiritual. E ele também fala sobre a questão do plano, do mundo material, né? E desse ego, desse eu inferior, que é necessário para que a alma possa se manifestar, porque a alma se manifesta através do plano denso, através da matéria, através da personalidade, não é? E aí ele vai mostrar que essa astrologia esotérica, que é centrada na alma, ela está emergindo porque a humanidade está rapidamente desenvolvendo a habilidade de objetivar a realidade subjetiva, aumentando mundialmente o despertar da consciência espiritual em todos nós. E se a gente for realmente fazer uma breve retrospectiva, vamos ver o quanto a linguagem da subjetividade espiritual ela é cada vez mais assimilada pela humanidade, e quanto mais essas novas gerações vão nascendo, elas já trazem, né, essas substâncias, esses átomos mais espiritualizados para se manifestar no mundo. Então existe realmente aí uma perspectiva de uma crescente onda espiritual, embora se a gente for ligar a televisão a gente achar que é o contrário, mas não é, isso é tudo ilusão. Então, como consequência desse aumento, está a construção dessa ponte, a Antacarana, a ponte do arco-íris, que liga a personalidade e a alma, tanto no nível individual quanto no nível coletivo. E aqui ele traz esse esquema dessa ponte, né? A alma, a personalidade e a ponte do arco-íris. E no triângulo superior ele vai mostrar a vontade espiritual lá em cima, a mente superior de um lado, a intuição de outra, e lá a pirâmide inferior como sendo a personalidade. E vai mostrar essa ligação, essa ponte. E essa ponte, na verdade, é o caminho espiritual. A criação desses elos, que ele chama, essas linhas, onde ele colocou esses pontinhos aí na ponte, ele chama de linhas, que a gente vai construindo, que a gente vai costurando essa relação no sentido de trazer cada vez mais a vontade espiritual, a intuição e a mente superior para a nossa personalidade, no sentido de criar um equilíbrio entre a alma e a personalidade. E na terceira parte do livro ele vai falar da evolução da consciência na nova era, mostrando que a orientação coletiva das grandes estruturas das sociedades, ela se modifica de uma era para outra, assim como o tecido da consciência coletiva. E ele cita Helena Blavatsky novamente com um conceito que é o anel não passarás.
Esse anel significa essa estrutura que existe na consciência coletiva. Na medida em que a humanidade vai avançando, ela tem uma certa limitação daquilo que consegue perceber com a consciência. E essa limitação é exatamente esse anel, não passará. E com a evolução da humanidade, esse anel ele vai se expandindo. Então, cada ser humano possui o seu próprio anel, ou limitação estrutural da consciência. Cada um de nós sabe exatamente que, além de determinados pontos, não podemos ir, não compreendemos, não entendemos. É o ponto de crise. Se nós queremos ir além daquilo que está dentro de nós, daquilo que conhecemos, então vem a chamada crise de reorientação. Enquanto a opção pela abordagem amorosa na solução para a questão da crise permanecer, o anel vai se alargando. Por quê? Porque muitas vezes, quando chega nesse ponto de crise, a pessoa recua. Ah, não, além disso aqui eu não posso entender. Vou manter a minha estrutura do ego, vou me manter na minha personalidade, porque é isso que eu conheço. Agora, quanto mais a pessoa mantém uma perspectiva amorosa, uma mente aberta, então esse anel ele vai se alargando, porque a consciência é o amor e o amor é a consciência. Atualmente, na era de Aquário, existe um senso de responsabilidade pessoal que é muito diferente da era de Peixes, sobretudo aqui no mundo ocidental, né? Quando predominavam as teologias patriarcais baseadas no dualismo transcendental. Esse dualismo, ele na verdade divide as pessoas, não é? Ele divide a vida material da vida espiritual, ficando a vida espiritual ao cargo de uma autoridade que estabelece o que é melhor para a vida espiritual da pessoa. E o dualismo, ele separa a humanidade da divindade. Esse dualismo que separou, ele levou também à separação do homem com relação à natureza. Porque existe aí nessa dualidade o medo e a culpa. São métodos opressivos, na verdade, de dominação social. Então, nessa perspectiva, não há consciência de uma construção interior da vida espiritual, mas a vida espiritual ela está em algum lugar transcendental e só uma autoridade pode, com seus dogmas, dizer o que é que eu preciso fazer para ter uma vida espiritual. Já na nova era, esses elementos da opressão social, eles perdem a sua função no desenvolvimento espiritual. Masculino e feminino são dois lados da manifestação. A inteireza da vida está nas polaridades em todas as partes do universo, sendo transcendental e imanente ao mesmo tempo, porque a divindade, ela não pode ser separada, polarizada ou dividida. Então, esse é o princípio da unidade na diversidade. Ou seja, Deus está em tudo e tudo é Deus, porque tudo no universo manifestado se origina, aliás, da única fonte onde tudo procede, que é Deus, Brahma, Alá, Yahvé, etc. Enfim, o princípio da unidade, ele revela que o todo é maior que a soma das partes. E nesse começo de era, nós descobrimos então que cada pessoa tem que se responsabilizar pelo seu próprio despertar espiritual e criar esse casamento entre a personalidade e o espírito, entre o eu inferior e o eu superior. Então, dito isso, ele mostra que existem 3 estágios de consciência. O primeiro estágio é o inconsciente da unidade, onde há o foco na personalidade, na conexão apenas com o karma biológico, e isso gera uma espécie de fundamentalismo coletivo, porque cada pessoa e cada indivíduo vai achar que a sua ideia, o seu sistema de crenças, ele é melhor, e isso vai atrair outras pessoas que também acham isso, e com isso começa a haver uma separação. Quando há inconsciência da unidade, existe aí um perigo, que é o perigo exatamente do fundamentalismo. O outro estágio é a consciência da dualidade. Aí, nesse estágio, a pessoa já consegue identificar um conflito que existe entre os desejos materiais e a vida espiritual. Tá? Nesse estágio está a maioria de nós, porque começamos a identificar
esse conflito que existe entre uma aspiração espiritual. Eu desejo ter uma vida mais espiritualizada, mas eu ainda estou me debatendo com os meus condicionamentos, com os meus desejos que me deixam apegados ainda à terra. Então, começa a haver essa consciência. E isso é muito interessante porque a autoobservação é que vai mostrar exatamente no dia a dia como é que esse conflito vai acontecendo. E o outro estágio é a consciência da unidade. É o estado que todos nós que buscamos esses conhecimentos espirituais, nós aspiramos, mas poucos conseguiram alcançar. Esse é o estágio da consciência permanente da alma, quando existe a fusão da alma com a personalidade. E os 3 veículos inferiores, então, que é o corpo físico, a mente e o campo emocional, são direcionados pela alma. Então, nesse estágio, o propósito da alma ele é revelado diariamente. E a individualidade é conectada com o nosso senso de universalidade, e a percepção do eu individual é a mesma percepção do eu universal, do eu espiritual. Então, assim, as 2 questões primordiais que dizem respeito a quem eu sou e o que estou fazendo aqui são respondidas, e ninguém além de nós mesmos podemos responder essa questão. A consciência da unidade, ela traz uma grande responsabilidade, mas também traz muita alegria, na medida em que ela vai nos revelando enquanto colaboradores com a humanidade. Mas isso também é só o começo do caminho. E aí, como se diz na literatura esotérica, o caminhar é o caminho. E no próximo vídeo, então, vamos entrar na segunda parte do livro, onde ele vai nos falar das leis, dos princípios e dos postulados da nova era, que é a Era de Aquário. Obrigada pela sua atenção e até a próxima. Namastê!